Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vamos lá. Ai, ai, ai. Deixa eu só me ajeitar aqui. Nossa, eu fico muito feliz quando eu vejo a igreja, né, retornando às suas atividades. Isso traz muita alegria ao meu coração, né, por ver essas crianças, mais de 70 crianças. É bastante, né? E aí a gente vê as imagens aqui, né? O coração dá até uma acelerada, né? Eu fico muito feliz por ver a igreja aos poucos retornando às suas atividades, né? Assim também com os jovens, com os adolescentes, né? Vou aproveitar, os adolescentes têm se reunido às 18 horas, têm feito estudo. Som. Quem tem dado... O Netinho tá aí? Não, né? Tá. Netinho, vocês têm falado sobre o que no sábado? Ah, tá. Legal. E é interessante porque isso partiu deles, né? Eles chegaram e falaram, a gente está querendo. Dormiram na casa do Netinho, levantaram alguns temas e o Netinho está com essa missão aí. E nos jovens a mesma coisa, a necessidade partiu deles. E eu fico muito feliz quando eu vejo, né, a igreja se movendo, crianças, adolescentes, jovens, adultos, né, todas as idades. Então, fica o convite, o Aviva Jovem às 19 horas. Não, vamos lá, os adolescentes às 18, Aviva Jovem às 19 e o estudo com os jovens às 21 horas. É isso? Então, você está convidado. Você que é jovem, adolescente. Quem é jovem aqui? Quem é jovem? Todo mundo é. Todo mundo é jovem. E é engraçado, porque surgiu um estudo recentemente, se eu não me engano foi a OMS, né? Que ele fez um estudo e levantou que agora jovens, se eu não me engano, vai até 56 anos de idade. Eu falei, meu Deus, eu me senti um adolescente. Eu falei, Senhor, cara, olha, jovem até 56, olha, eu já estou imaginando o próximo Aviva, Jades. Vai faltar lugar. Os caras vai estar chegando assim, ó, aqui, chegar ali na porta, esconde a muleta e já era. E chega, vem, é para você, na verdade é para todos, né? Então fica o convite, se sinta desafiado a estar conosco. E é engraçado que quando houve essa necessidade até dos jovens, falando, pô, a gente quer estudar, eu já disse, não, beleza, vamos ficar depois do Aviva. E eu falei, cara, a molecada tu vai aguentar. Não, a molecada vem. Cara, chega aí à noite, fica aí até 10, sala tá cheia. E o pessoal tá sedento. Isso alegra o meu coração. Eu fico muito feliz. E agora, vamos ao texto? Lucas, capítulo 24. A partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de lhe reconhecer. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavra, em obra diante de Deus e de todo o povo. Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele depressa, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou. Até aqui. Vamos orar novamente? Não por obrigação, nem por religiosidade, mas por dependência do Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos porque a Tua palavra ela é poderosa, Pai, e ela tem um poder de transformar as nossas vidas, Pai. Somente ela, Pai, tem esse poder, Pai. E o desejo, Pai, dos nossos corações é que nesse fim de tarde, Pai, ela possa vir de encontro, Senhor, às nossas necessidades, Paizinho amado, e possa realmente penetrar no mais profundo da nossa alma, Pai, e realmente colocarmos, ó Pai, em um lugar, Pai, num lugar de dependência do Senhor, Pai, aonde o Senhor tem liberdade para ministrar, Paizinho amado. Então, Senhor, fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém. Enquanto eu olhava para esse texto, primeiro assim, eu queria confessar, é um texto que, na verdade, sempre me chamou a atenção esse texto, né? Um texto diferenciado, né? Que tu olha, Jesus chega ali, cola nos caras e não se revela, tal, mas ao mesmo tempo é um texto que sempre me chamou a atenção e eu tive dificuldade, às vezes, de olhar, analisar, estudar, tentar se aprofundar. E quando eu olho para esse texto, né, eu percebo que ele fala muito a respeito de quem eram os discípulos. Né? Ele fala muito a respeito de quem eram os discípulos, e ele fala também a respeito de mim, e fala também a respeito de você. Fala porque ele relata, né? Ele faz alguns relatos sobre a vida dos discípulos, relatos esses que nós podemos nos identificar com eles. Fala a respeito de frustrações, fala a respeito de crenças, fala a respeito daquilo que de alguma forma nos paralisa, mas ele também fala da promessa de Deus para a vida dos discípulos e para as nossas vidas. E assim é as nossas vidas. Nós criamos expectativas em tudo aquilo que a gente faz. No decorrer das nossas vidas, nós vamos construindo relações. Seja ela relações com a família, com a igreja, com os amigos.
nós vamos nos relacionando com as pessoas, vamos conquistando os nossos sonhos, seja questão de estudo, seja questão profissional. Nós vamos desenvolvendo relações afetivas também. Alguns começam a namorar, casa, têm filhos. Nós somos assim, um ser sociável, e vamos construindo relações, e nos empenhamos e nos dedicamos, gastamos energia, libido nas nossas relações diárias, criamos expectativas. Mas da mesma forma que nós criamos expectativas nas nossas relações, nós também nos frustramos. E isso é verdade. Nos frustramos porque, às vezes, as pessoas vão nos decepcionar, nos frustramos porque, às vezes, aquele trabalho do qual eu olhava e eu tinha um alvo a alcançar, não era aquilo, eu acabo me frustrando, eu me decepciono, às vezes, num relacionamento amoroso, às vezes eu vou me decepcionar com a igreja, às vezes eu vou me decepcionar com o pastor. Essa é a nossa vida, e nós vamos criando relações nesses processos, e compreendendo que nessa comunicação, quando há uma frustração, porque ali eu vou dedicando energia, ali eu vou me empenhando, vou me entregando, e nesse campo, quando não há uma comunicação clara, automaticamente a gente se frustra, porque a gente cria expectativa. E às vezes não há uma comunicação clara, não porque a pessoa não foi clara. Como nessa hora, o Dudu está aí? Não, né? Uma vez ele falou assim para mim, não lembro o que aconteceu, eu sei que ficou gravada a frase. Ele falou alguma coisa para mim, eu falei, não, Dudu, não é assim não. Ele olhou assim para mim, Rodrigo, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não pelo aquilo que você entende. Na hora minha mente bugou, quando eu ficava pensando, eu fiquei assim, eu falei, como que é, Dudu? Aí ele deu uma risadinha, né? E repetiu a frase. Eu falei, olha que sem vergonha. Mas o Dudu, assim, para quem conhece ele, não adianta. Ele nunca vai sair por baixo. Ele sempre gosta de tirar vantagem. Enfim. E é exatamente isso. Então, nós nos frustramos nas nossas relações, porque nas nossas relações, quer seja profissionais, como eu já falei, familiar e tantas outras, nós vamos investir energia, nós vamos nos dispor, nós vamos nos entregar. E é por isso que gera essa frustração, porque quando nós não conseguimos alcançar aquilo que está no nosso coração, aquilo que em algum momento eu desejei. E pelo fato de não alcançar aquilo que estava no meu coração, aquilo que eu idealizei, isso acaba gerando uma frustração e gera uma cisão, um corte, uma ruptura, que de alguma forma isso muitas vezes vai ocasionar uma paralisia emocional. Ficamos emocionalmente abalados e paramos no tempo. Você está conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer? Você está entendendo? Sabe, muitas vezes quando as pessoas elas se comportam, elas agem como que se a vida parece que está passando ao seu redor, as coisas estão acontecendo e não para. E continuam fluindo, acontecendo, você olha, um está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, as coisas estão indo, mas você tem a sensação que você parou no tempo. Você tem a sensação que parece que alguém foi e puxou o freio de mão. E ali você parou. Porque em algum momento, essa frustração fez com que você viesse ficar paralisado no tempo. A decepção te paralisou. E aí a gente percebe que há 2 discípulos a caminho de Emaús. E é interessante porque eles estão indo num caminho totalmente oposto, totalmente contrário àquele evento que acabara de acontecer, que iria marcar a história da humanidade. E é interessante porque isso nos faz pensar, porque eles estavam indo um caminho totalmente contrário à promessa de Deus.
a promessa de Deus, a tudo aquilo que eles estavam presenciando no decorrer da caminhada com Cristo. E aí eu queria, primeiro tema, né, que eu esqueci, o tema é Jesus vai ao encontro das nossas necessidades. Jesus vai ao encontro das nossas necessidades. Agora o primeiro ponto é, quando não compreendemos as promessas de Deus, criamos falsas expectativas. E é exatamente isso, quando nós não compreendemos a promessa de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas, nós criamos falsas expectativas, e é isso que havia no coração dos discípulos, daqueles dois que estavam ali. Havia uma expectativa no coração deles de que Jesus ele ia restaurar Israel, que ele ia trazer a sua redenção, que ele ia estabelecer um governo, um reino na terra. E eles não iam mais viver sobre o jugo de Roma ou de qualquer uma outra nação. Mas a verdade é que essa expectativa era uma expectativa deles. Não foi algo que Jesus em algum momento sinalizou ou falou, ou se comportou de alguma forma com que eles viessem a dizer, realmente, é isso. E é interessante porque, em um dado momento, a gente observa nos evangelhos que chega uma mãe de 2 discípulos, de Tiago e João. Ela chega até Jesus e diz o seguinte, Jesus, ela chega ali para fazer um pedido, né? E é aquilo, né? Pedido de mãe, quem é que nega, né? A Mimi vem aqui e tal, faz aquele pedido, ela é mãe, e ainda está pedindo em favor das crianças. Netinho, a bateria vai vir, mas primeiro vai vir o Ministério Infantil, pode ter certeza. É pedido de mãe, envolve criança. E é interessante, tu olha para o texto, né? Se tu for dar uma olhada nessa passagem, você vai ver nos 3 evangelhos, você vai ver que a mãe de Tiago e João chega lá. E é eles que pediram. Fala, mãe, vai lá, fala com Jesus. E aí ela chega lá e fala o seguinte, Jesus, será que seria possível? Será que teria como, no teu reino, fazer com que os meus 2 filhos, um sente à sua direita e outro à sua esquerda? Hein, Jesus? Quebra esse galho, pô, os caras estão aí, né? Estão aí, são os queridinhos, tal. E ela chega a Jesus e pede. E não muito distante, a gente encontra ali em Atos, capítulo 1, versículo 6, o momento onde Jesus, ele está falando, ele está fazendo uma referência a respeito da vinda do Espírito Santo. E aí, de repente, um discípulo, ele pega, interrompe e diz o seguinte, Senhor, é nesse momento que o Senhor vai restaurar Israel? Ou seja, havia uma expectativa no coração dos discípulos, uma expectativa no coração deles de que Jesus ia estabelecer o seu reino aqui na terra. E somente uma intervenção divina para poder alinhar o coração dos discípulos à promessa de Deus. Somente uma intervenção divina. E é nesse momento que Jesus Cristo, ele entra na história. E é interessante porque ele entra na história e ele não se dá a perceber. Você captou ali que Jesus ele chega e eles não reconhecem uma ação divina naquele momento. E ali Jesus ele pega e faz uma pergunta naquele momento sobre o que vocês estão discutindo, sobre o que vocês estão conversando. E quando eu li isso, me veio à memória uma experiência minha. E é interessante, porque toda vez que eu estou preparando o sermão, eu falo, Senhor, faz eu lembrar de alguma coisa para me falar, é tão legal, né? Acho que dá uma quebrada às vezes, né? Não sei se foi a última vez, mas teve aquela vez que eu falei da merenda. Eu achei que não foi uma boa experiência essa. Porque, estou vendo um sorrisinho, com certeza se eu perguntasse, nesse dia da merenda, não me fala nem sobre o que eu preguei, só me fala o texto. Ninguém vai lembrar, cara. Aí o Márcio, quando eu falei isso para ele falou, Rodrigo, esse é o problema quando o nosso exemplo, às vezes ele é melhor que o sermão, cara. Eu falei nunca mais. Então, vou contar algo simples agora.
Certa vez, eu deveria ter mais ou menos em torno de uns 13 para os 15 anos de idade. Eu era um adolescente. E eu estava em casa, dia de sábado, aquele sol. E aí estava eu e meu primo. E aí eu falei, cara, fazer o quê? Sábado de sol, cara, tem que fazer alguma coisa. E adolescente, ele fica, né? Ele fica meio nesse ócio, né? Fica, cara, tem que fazer tal. Pensa em ligar para alguém, mas naquela época tu pensa, hoje tu manda um WhatsApp, né? Na minha época, com 13 anos de idade, não faz muito tempo. Mas tu pensa como que era? Tu tinha que ir no orelhão. Era um inferno, mano. Pelo amor de Deus. Então, assim, aí tava eu e meu primo. Eu falei, vamos pra praia? Vamos. Aí eu cheguei, mãe, então, a gente vai pra praia. Dona Ivone, né? Mãe, beijo. Aí, Dona Ivone, não vai. Vai fazer o quê na praia? Aí, né, como bom filho, a gente não responde. A gente para, pensa numa outra estratégia. Eu falei, mãe, vou dar uma volta, vou caminhar, vou andar. Ela, tá bom, vai, mas não demora. Aí foi eu e meu primo. A gente saiu lá de casa, onde meus pais ainda moram, né? Lá em frente ao polo esportivo, a gente começou a andar. Foi andando, conversando. E esse meu primo, a gente foi criado como irmão, então assunto não faltava. Não faltou na caminhada assunto, não faltou briga, não faltou nada. Sabe por quê? A gente foi andando do polo esportivo até o Museu do Mar, lá na ponta da praia. Sério? A gente foi andando, conversando, aí daqui a pouco canal 1, canal 2, aí começamos a ver uma plaquinha assim, Museu do Mar. A gente foi andando, aí Museu do Mar. Daqui a pouco outro tá lá, canal 3, Museu. Falei, pô, já estamos aqui, vamos ver onde que é isso, né? E a gente foi indo, quando foi estar lá na ponta da praia, já lá, e a gente parou, aí tá, pô, aqui é o Museu do Mar. Aí chegou lá, não, tem que pagar para entrar. Aí 2 adolescentes, imagine, duro. A gente só olhou, ficou parado da frente, olhou para o outro, falou, e agora? Vamos voltar. E é interessante porque eu joguei no Google, né? Joga lá a distância da minha casa, ali de trás do INSS, até lá, deu exatamente 11 quilômetros. Aí na hora eu falei, caramba, meu Deus, isso é muito forte, né? Você está estudando? Eu falei, cara, é isso mesmo que eu vou compartilhar. Deu 11 quilômetros. E por que eu trago isso? Não só para falar que eu caminhei 11 quilômetros, mas porque foi uma distância onde eu e meu primo, nós abrimos o coração, conversamos sobre tudo, a gente discutiu, só não saiu na mão. Discutiu, tinha hora que ficava aquele silêncio, né? Porque um discorda do outro, aí fica aquele silêncio, fica um clima esquisito. Mas, cara, eu estava andando 11 quilômetros, eu tinha que voltar a falar com o cara, não era possível. A gente voltava a se falar e continuava. Aí chegou lá, a gente não conseguiu entrar, mó desânimo, cansado. E falando, cara, que isso? Ainda vou ter que voltar mais 11 quilômetros, cara. Voltamos, era noite já, mó inferno. E não tinha dinheiro, mó fome, tinha umas moedas no bolso. A gente comprou, já estava lá em Santos, ainda comprou umas balas, comprou tudo de bala, dividiu. E aí a gente ia chupando, um olhando para o outro, torcendo, tipo assim, a minha bala não vai sobrar, vou chupar no meu, quando ele pegar uma para chupar, eu pego uma, se sobrar a minha, ele vai pedir uma. E a gente ia, chegamos em casa morto, cara, morto. Eu acho que eu nem contei essa história para minha mãe, porque eu não lembro da surra, então não devo ter contado. Então foi essa a história, e nesse período, foi um período onde a gente fez de tudo, até mexer com os outros na rua a gente mexia, bagunçava, enfim, aquelas coisas de adolescente. E era exatamente isso que esses discípulos, eles estavam vivenciando, enquanto eles estavam ali conversando, discutindo, né, falando a respeito da morte de Jesus, a respeito da redenção de Israel e tantas outras coisas, a respeito daquilo que os profetas falaram. E é interessante porque se você for na King James e de repente numa outra versão, vai estar escrito, em vez da palavra discutiram, está escrito arrazoavam, né, que vai mais para o original, que dá o sentido seguinte, que eles discordavam. E aí eu lembrei de mim, né? Eles discordavam, não havia um consenso, eles divergiam nas suas opiniões em relação aos fatos que haviam acontecido lá em Jerusalém. Então, na verdade, eles estavam confusos, perdidos nas ideias, em tudo aquilo que estava acontecendo.
E é nesse momento que Jesus chega e faz uma pergunta sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Sobre o que vocês estão refletindo sobre enquanto vocês estão caminhando com Jesus. Onde estão o coração de vocês na caminhada com Cristo? E Jesus, ele faz essa pergunta para os discípulos, mas essa pergunta, ela vem de encontro ao coração deles como um gatilho, mas na verdade isso provoca algo indigesto neles, e eles começam a colocar tudo para fora. E aí eles começam, Jesus, ele era profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus, diante do povo, e ele foi entregue pelas autoridades, pelos sacerdotes, para ser condenado e morto, e o crucificaram. E aí lá no versículo 21, ele diz o seguinte: e nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E aí eles começam a colocar aquela falsa expectativa que eles tinham a respeito do mestre. Nós pensávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. Já estamos no 3º dia. Era uma expectativa que Jesus nunca havia correspondido. E aí lá em Marcos 10, 34, nós lemos assim: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes do sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. 3 dias depois, ele ressuscitará. Você consegue perceber? Você percebe o estado emocional em que os discípulos se encontravam? Que diante de uma simples pergunta sobre o que vocês estão discutindo, eles começam a mostrar uma indignação para aquele visitante que era Jesus, mas não era simplesmente uma indignação pelo fato de que aquele visitante não sabia dos acontecimentos, não era simples uma indignação por ver que aquele visitante parece que ele estava alienado diante dos fatos, parece que ele estava meio que fora da casinha. Não. Era uma indignação mais profunda, era uma indignação que na verdade revelava uma tristeza em seus corações, que faz com que eles viessem a ficar parado no tempo. Que faz com que eles viessem a ficar parado no tempo. Lá no versículo 21 vai dizer que eles estavam no 3º dia. E na verdade, toda essa carga emocional misturado com essas falsas expectativas fazia com que de alguma forma eles viessem viver esse cenário de luto, porque eles arrastavam. Jesus já havia ressuscitado, mas ainda eles estavam se comportando como se eles estivessem no 1º dia. Jesus faz a pergunta e eles olham de uma forma triste para Jesus e começa a responder. Havia uma tristeza no semblante deles. E essa tristeza os paralisou de tal forma que não permitia com que eles viessem a refletir sobre os fatos ocorridos durante o ministério de Jesus, sobre as curas, sobre os milagres, todas as vezes que Jesus sentava com eles, partia o pão, todas as vezes que Jesus ia e falava assim: é necessário que o Filho do Homem vai ser entregue, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar porque eu vou preparar morada. Eles esqueceram dessas coisas, eles estavam num estado que de fato, eles ficaram paralisados. Eles não conseguiam sair desse estágio, dessa situação. Quando criamos falsas expectativas, não contemplamos as promessas de Deus. 2º ponto. Quando criamos falsas expectativas,
nós não contemplamos as promessas de Deus. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Que ele está vivo. Que ele está vivo. E mesmo assim ainda foram outros lá para ver, sabe, fazer um check-in, para testificar, para ver se realmente esses fatos, esse testemunho procedia. A verdade, a promessa de Deus estava diante dos seus olhos, mas mesmo assim eles não enxergavam. Eles estavam vivendo de tal forma com que eles não conseguiam contemplar as promessas de Deus. E quando nós nos permitirmos a ficar nesse estado de morte, de luto, paralisado, nós deixamos de contemplar os milagres, as maravilhas de Deus. Tudo aquilo, a obra do Senhor que começa a agir ao nosso redor. Para aqueles que já trabalharam com o livro do discipulado, conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade, vai entender que eu estou falando, porque tem um momento que o autor, ele faz uma citação, ele diz o seguinte: Deus está trabalhando constantemente ao nosso redor. Nós precisamos olhar e enxergar onde Deus está trabalhando e nos juntarmos a Ele. Só que quando nós estamos dessa forma, nós não nos permitimos. Ficamos parados. Paralisamos diante da situação. Paralisamos diante da situação. Certa vez, o pastor Márcio, ele fez uma citação, né? Ele contou um testemunho. E me marcou muito, achei muito forte aquilo. Porque trouxe uma resposta, na verdade, para uma dúvida minha. E eu acredito que era a dúvida de muitos. De uma forma muito simples. Ele pega e fala, vou falar aqui o que ele disse. Vou tentar somente falar o que ele disse, mas não da forma com que ele falou, porque o pastor Márcio tem todo o jeitinho dele, né? Carinhoso, delicado, igreja amada, linda, né? Dá aquele sorriso e tal. Eu não consigo. Eu tento. E ele fala que diante de uma tragédia, diante de um acontecimento horrível, é natural a gente fazer algumas perguntas para Deus. Por exemplo, por que, Senhor? Por que, Deus? A gente não se pergunta às vezes? Por quê? Qual o sentido disso, Deus? E a verdade é que nem sempre a gente vai ter resposta para todas as coisas. Isso é fato. Mas nós precisamos ter convicção de uma coisa: que o Senhor ali estava presente. No dia daquela tragédia, no dia daquele acontecimento, da sua frustração, daquilo que lhe gerou trauma, o Senhor se fez presente. Naquele dia, naquele horário, Deus contemplava aquela situação. E aí a segunda coisa que ele traz é a seguinte: que infelizmente o mal ele existe. E esse mal está nas pessoas. Esse mal está nas pessoas. E eu concordo plenamente com isso que o Márcio disse. E isso de alguma forma, pelo menos em relação a mim, isso acalma os nossos corações. De saber que Deus, Ele não perdeu a mão. Ele não perdeu o controle
da história. E o que nós não devemos fazer é ficar refém dessa situação. E quando eu falo isso, eu não quero ser insensível em relação à sua dor, em relação, de repente, a algo que trouxe um trauma para a sua vida. Mas, pelo contrário, eu quero te incentivar, eu quero fazer com que você se permita a você sair desse ambiente, para que você possa sair desse ambiente de luto, de frustração e de trauma e possa começar a desfrutar do ambiente de vida. E com isso, eu vou para o meu terceiro ponto. Jesus, ele restaura todas as coisas e nos traz o equilíbrio emocional através da exposição da sua palavra. Isso é maravilhoso, porque quando os discípulos ali, eles começam a relatar tudo ali, toda aquela agonia que estava dentro deles, falando, ó Jesus, achando que Jesus era um simples visitante, que estava passando ali, estava de passagem, alguém que estava fora da casinha, não sabia dos fatos. Eles começam, nós tínhamos uma expectativa em relação a Jesus, a nossa expectativa era essa, e começa a relatar. E aí nesse momento, Jesus olha e fala, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Aí o Rodrigo concluiria assim, seus burros. Mas Jesus não, né? Ele é amor. Aí ele continua, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E é interessante porque o texto diz que Jesus, ele começa ali desde Moisés e os profetas a expor toda a palavra. E quando ele diz isso, que ele começa desde Moisés e os profetas, ele está falando que há uma exposição dos Pentateucos e os profetas, lembrando 11 quilômetros. Para mim fica mais fácil de entender, porque eu andei 11 quilômetros, sei como que é. 11 quilômetros, Jesus começa a expor a palavra diante deles, começa a expor e trazer e mostrar que a palavra culminava nele, mostrava que ele era o Messias, que toda a escritura apontava para ele, apontava para a cruz, apontava para a ressurreição, toda a palavra exposta apontava para Jesus. E nessa hora o coração deles começa a queimar novamente. E se inicia como um processo, como que se houvesse uma localização numa linha temporal, como se eles fossem lançados daquele estado de luto, de dor, para um estado de vida e ressurreição, pois eles estavam no terceiro dia. E Cristo já havia ressuscitado. Versículo 34, é verdade, o Senhor ressuscitou, é verdade, o Senhor ressuscitou. Algo precioso é revelado aos discípulos quando Jesus começa a expor a palavra de Deus ali na mesa, no partir do pão. Algo acontece no coração daqueles discípulos sobre a mesa, no momento ali onde eles partilham e começam a estudar, e Jesus começa a expor a Escritura. O coração deles começa a queimar novamente. E a gente consegue observar o texto que mostra onde se inicia que, a princípio, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. E aquilo move o coração deles a tal ponto que eles falam, por favor, fique mais um pouco conosco. Entra, se assenta, Jesus, fica aqui, não vai embora. Isso queima o coração deles a tal ponto
que aqueles que iam em direção oposta ao maior acontecimento da história, eles olham e começam a retornar para Jerusalém para se encontrar com os outros discípulos, com os outros 11. Isso é maravilhoso. Quando nós compreendemos a promessa de Deus, o propósito de Deus. E aí quando eu não falo só do propósito, de repente você deve estar falando, cara, mesmo, Deus tem um monte de propósito para a minha vida. E eu creio que tem. Mas quando nós compreendemos que nós estamos aqui de passagem, como o Tiago disse, que nós somos como neblina, ou como neblina, ou como o salmista que vai dizer que nós somos como uma simplesmente sombra, algo passageiro. As outras coisas se tornam tão pequenas, que não se tornam mais como obstáculos em nossas vidas. São só simplesmente más experiências que nós tivemos, mas que o Senhor estendeu a mão e nos ajuda a caminhar e superá-las. E faz com que a gente venha compreender que aquele lugar ali de dor não é um lugar que nós devemos ficar enlutados, prostrados. Não! Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O sentido dessa palavra no original é guiado, é quando você pega na mão e alguém te leva. Sabe, igual um pai faz com o filho. Eu fiquei vendo aqui as crianças subindo, os professores vêm guiando as crianças. Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Agora eu vou pedir para você ficar de pé, para dar a impressão que está acabando, mas não está acabando. Agora é aquele momento que você tem a oportunidade de dar uma resposta em relação a tudo aquilo que foi dito aqui. Eu costumo dizer que esse momento é o momento mais importante. E aí eu preciso até abrir meu coração. E é por isso que eu não gosto, eu, Rodrigo, tá? Falando só no meu CPF, tá? Vou falar pelo meu CPF. Cara, eu não gosto quando, nesse momento final, as pessoas levantam para ir para o banheiro ou para beber água. Sabe por quê? Porque você teve uma disposição de ficar sentado aí 40, 50, dependendo da pessoa, 1 hora ou até mais. De ouvir, ser confrontado pela palavra de Deus, e aí no momento que você tem a oportunidade de dar uma resposta em relação a tudo aquilo que foi falado, você se retira para ir no banheiro. Então já fica uma lição, né? Leva isso para o seu coração. Lembra-se que toda palavra que ela é exposta aqui, você precisa dar uma resposta para ela. Você precisa dar uma resposta. Mesmo que a resposta seja assim, ó, eu não quero, eu compreendi tudo que foi dito, mas isso não é para mim. Mas se permita dar uma resposta. Coloque então agora o seu coração diante do Senhor. Começa a falar com o Senhor nesse momento. E eu queria dizer para você que o Senhor, nesse momento, Ele contempla você. E vou além. Ele não só contempla esse momento, mas Ele também visita aquele dia lá que de repente para você foi um dia desagradável, foi um dia de frustração, foi um dia de dor, foi um dia de lamento, foi um dia que até se fosse possível, se você tivesse poder, você apagaria ele da sua história. Quantos de nós não temos dias assim? E eu tive vários dias. Certa vez eu vi um vídeo de uma jovem que se recusava a fazer 35 anos de idade em 2020,
porque ela reclamava da pandemia. Ela falava: eu me recuso a fazer aniversário esse ano sem os meus amigos. Isso só é uma ilustração para que você possa refletir. Mas eu queria dizer para você que esse dia ele não vai se apagar da sua memória. Mas você pode se apropriar de ferramentas para que você possa lidar com esse dia de uma forma mais leve. E eu sei que o Senhor, Ele pode te ajudar nesse processo. E a melhor forma de nós sermos curados, tratados pelo Senhor, é através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus. Foi ali na mesa, quando Jesus começou a expor a palavra de Deus, foi onde houve cura, onde houve transformação, onde todas as coisas fizeram sentidos. E eu te desafio, nessa noite, a você tomar uma postura diante do Senhor. Eu compreendo que nós estamos numa época de pandemia, onde as reuniões foram cessadas, onde os encontros também foram cessados, mas nada impede de você ligar para uma pessoa e falar assim: ó, eu posso ir na sua casa orar com você? Você pode vir aqui em casa tomar um café comigo? E eu fico feliz porque eu sei que isso já está acontecendo no meio da igreja. Outro dia um adolescente de 12 anos de idade me chamou e falou assim: Rodrigo, você pode estudar a palavra comigo? Eu não estou conseguindo entender algumas coisas. Eu falei: bora lá, vamos. Eu vou até falar quem é o Davizinho, filho do Dudu. Eu falei: vamos lá. A gente tem sentado, se reunido. Esses dias um jovem me chamou. Como agora jovem até 50 anos de idade, né? Então ele é jovem. Ele me chamou falando a mesma coisa: Rodrigo, a gente precisa sentar, Rodrigo, conversar um pouco. E isso alegra o meu coração, porque a gente tem observado que tem pessoas que querem acessar esse lugar, sabe, de exposição da palavra de Deus, de se colocar diante da presença do Senhor no ambiente de cura, de ministração, de quebrantamento, um ambiente onde o Espírito Santo de Deus ministra as verdades da sua palavra.